é esse aqui, O Esoterismo na Obra de Raul Seixas. Esse aqui eu fiz ele inteiro, eu fiz a capa, eu que diagramei, eu escrevi, diagramei, imprimi o livro. Esses outros dois você pode encontrar nas livrarias. O Astrologia na Maçonaria está esgotado, talvez só em sebo, né? Mas o que eu saiba, o Astrologia, tudo que você queria saber, deve ter ainda na Madras para comprar, e esse aqui é só comigo, só direto comigo. Então, quem quiser comprar esse livro, né, tem que fazer contato direto comigo, tá? Então, Aí, esse livro aí, do Raul Seixas, você é o autor, né? sim. Esse livro aqui foi legal, porque foi assim, André. Eu estava indo trabalhar, na época, eu trabalhava ainda lá em Divinópolis, né? E eu caminhava 2 quilômetros para ir, 2 quilômetros para voltar. Caminhada mesmo, né? Exercício, respiração e tal. Sim. E eu ia ouvindo Raul Seixas. Aí eu falei, poxa vida, mas o Raul, ele fala de tanta coisa de esoterismo. Olha, é uma carga muito grande. Olha, ele fala de cabala, ele fala de numerologia, ele fala de tarô, ele fala de Egito Antigo, né? Ele fala de astrologia. E eu pensei, poxa, as pessoas não sabem disso, né? As pessoas cantam as músicas dele e se soubessem, talvez vissem uma dimensão maior até da obra do Raul. Da Então, interpretação que ele passa, né? eu me senti assim na obrigação de escrever, sabe? Explicar, puxar o fio da meada, sabe? Eu não coloco assim, está até escrito no livro que, isso aqui já é uma explicação definitiva. Não, é só para puxar conversa, só para a pessoa, isso aqui ele quer dizer isso, aquilo outro, né? Que nem, por exemplo, Ângela, né? Aquela música Ângela, né? Sei. Consta, né, que ele escreveu para a esposa dele, para Kika Seixas, né? Certo. Mas no livro eu digo que possivelmente não foi só isso, não foi bem isso. O Raul ele tem várias músicas, André, que ele enaltece muito o feminino universal. Tanto que Ângela vem de anjo, né? Sim, 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 Então, exato. observa, já tem uma conotação toda de natureza espiritual. Até ele mesmo Sim. fala, eu que me achava o rei do fogo e dos trovões, ou seja, tem toda essa coisa do poder esotérico, místico, espiritual, né? A Aí simbologia, né? Se é que eu tudo, posso, se é que magia, eu, se é que eu posso observar dessa forma da parte da simbologia, né? sim. É tudo um código, É. ainda mais ele, aproveitando esse gancho aí, inclusive na época que ele estava vivendo, né? Que foi preso, militarismo, etc., não é na nossa área aqui, mas tinha os códigos, então eu creio que tinha uma inteligência espetacular nas composições, de como ia dizer as palavras, de como ele ia, ainda mais ele sendo amigo do Paulo Coelho e tudo, né? Mas ele tinha lá o seu lado, né? O seu lado oculto, porque para ter escrito esse livro, nós também temos que ter um lado oculto para a gente poder compreender. E o Sim, Raul, sim. creio eu, que ele, para compor as letras, não foi nada dito aos ventos, digamos assim. Foi Não. pensado, é uma coisa subliminar, uma coisa que você tem que. Igual como acabou de falar, né, da esposa Ângela, né, que significa anjo, né? É. Então, o Raul, ele fez faculdade de filosofia, né? Ele era filósofo, Sim, tá? Fora isso, ele entrou por uma ordem esotérica, que foi a OTO, né? OTO, Ordus Templi Oriente, né? Templis Oriente. Então, assim, ele mergulhou de cabeça, ele conhecia. Só que tem um detalhe, o André, você entrou numa área muito, mas muito legal e muito interessante para o seu público, né? Para as pessoas que acessam aí o seu canal, que é o mundo da arte, né? Aqui nesse livro, tem aqui até coloquei no índice, olha, eu falo sobre símbolo, eu entro um pouco nessa dimensão da psicologia,
da filosofia e do esoterismo. Você falou do símbolo, é super importante, porque o símbolo, ele amplia, ele é infinito, ele é eterno, não acaba, né? Eu costumo brincar, eu falo, nos Estados Unidos tem o Elvis que não morreu, Raul aqui também não morreu, no Brasil Não não. morreu, não é verdade. E já viu aquelas brincadeiras na internet, eu ouço gente morta, mas música, cara, ela fica, ela toca a nossa alma. A música, Exato. ela não passa necessariamente pelo filtro do raciocínio, ela entra direto na alma. Você entende? Então, e a arte, de um modo geral, se faz uso da simbologia. É muito Sim, importante a simbologia. E a simbologia é o que eu falo aqui, no meu livro, eu coloco aqui que o Raul talvez não tivesse noção da dimensão da obra dele. Por quê? Porque ele estava falando de uma coisa, mas era uma coisa que tem explicações, fundamentos que transcendem, talvez ele mesmo, aquilo que ele sabia. Você entende? Então, é uma coisa muito legal, e principalmente porque a obra do Raul, cara, é velho, é jovem, cara, gente que nasceu depois que ele morreu, gosta do Raul, né? É rico, é pobre, é norte a sul do país, cara, se atinge todas as áreas, né? E ele exato, fala da exato. angústia, ele fala das inseguranças, tem aquela do Messias indeciso, né? Muito, a obra dele é magnífica, ela passa uma vivência, um conhecimento, uma informação de esoterismo muito grande, né? E a arte, ela transcende, não é só a música, por exemplo, a pintura, né? Tem, que nem você fala, né? Você tem esse cuidado de transmitir coisas boas para as pessoas. Eu acho que Sim, essa sempre foi a função da arte. Tanto que na Idade Média, né, os renascentistas, eles procuravam reproduzir, né, exato. as proporções áureas, né? O fio, o número pi nas suas pinturas, Leonardo da Vinci, por Aham, exemplo. Por quê? Porque é a perfeição de Deus, é a harmonia. Mas ela pode transmitir uma desarmonia também. A música pode fazer isso, a pintura pode fazer. exato, E ao invés de você levantar a pessoa, você joga ela para baixo. Então, exato. tem que tomar cuidado, né? A arte ela é muito poderosa, porque não passa pelo filtro do nosso raciocínio, né? Ela Sim. entra direto na alma, né? Ela conduz a pessoa, você entendeu? Você pode ir levando a pessoa para estados emocionais, para baixo e para cima, E para cima, né? exato. Tendo essa particularidade, digamos assim, de uma forma mais direta, É. os livros que você tem já em mente, eu não sei se eu posso falar que é programado, né? Porque a essência, a fluência do nosso espírito, ela não é algo programado, é algo que aconteceu e já está ali, né? No seu caso, como autodidata que as suas referências da parte, vamos colocar como um todo, tá? Vou colocar generalizando, não vou colocar como um rótulo, uma coisa, um outro, vou colocar algo como generalização. A sua particularidade nessa área do esoterismo, etc., como um todo, ele tem, ele tem algo a agregar. O que seria a vinda do Juarez para a Terra, para escrever os livros e explicar e ensinar sobre as possíveis teorias, porque nós sabemos que tudo é evolutivo, né? Tudo se envolve através de um pensamento, né? Eu não digo raciocínio, mas porque daí a gente vai olhar, vai pensar e vai raciocinar. Não, a gente, através de um pensamento que a gente vai adquirir o crescimento. Esse livro do Raul, ele foi algo pensado ou algo de essência? Não pesquisou, peguei, escrevi. É algo espiritual? É algo que vem dessa ciência, digamos assim, do Juarez? Boa pergunta. Olha,
É que nem eu falei ali atrás, né? Eu não escolhi ser astrólogo, eu não fiz curso de astrologia, né? Não foi uma opção minha, né? Na verdade, eu até, como eu falei, já tentei sair 2 vezes do caminho, não teve jeito, a Sim, vida me traz de volta, né? E assim vai, né? Por exemplo, esse também, astrologia na maçonaria, cara, isso. assim, eu nasci, eu acho que com a missão de ser professor mesmo, de compartilhar, de ensinar coisas, né? Que às vezes eu tenho facilidade de entender o acesso e para passar para as pessoas, sabe? Então, eu estou aberto para passar, para dar palestra, para dar entrevista, para conversar, sabe? Sem compromisso nenhum, né? Esse daqui já Uhum. foi mais pensado, né? Esse aqui foi Hum, pensado nesse sentido de compartilhar, sim, mas assim, com pessoas leigas, com pessoas não iniciadas, que nesse da maçonaria, ou a pessoa é maçom, ou ela está numa ordem iniciática qualquer, né? Para ela poder entender o lado iniciático, esotérico profundo, tá? Esse não, isso aqui é um livro comum para as pessoas, com perguntas comuns, né? Esse já foi pensado, né? O do Raul veio de novo com essa mesma ideia de compartilhar. Eu não pensei, eu vou escrever um livro para ganhar dinheiro. Não, na verdade, eu não entendi. ganhei dinheiro. No Brasil não se ganha dinheiro com livro, né? A não ser, sei lá, um Jorge Amado, que já morreu, um Paulo Coelho, né? Mas, de modo geral, não se ganha dinheiro no Brasil com livro. O brasileiro lê muito pouco, né? Mas era uma forma de você deixar um legado. Você escreve e fica Sim, para a sim. eternidade. Fica para a eternidade. Você entendeu? Seria a minha contribuição com o próprio Raul, né? Porque, como você diz, se a pessoa não sabe, ela não dá o valor. E com quem gosta do Raul, quem é Raul Seixista, quem é fã, né? Para a pessoa entender mais e melhor, e cada vez valorizar mais e mais ainda a obra do Raul. Então, não foi uma coisa pensada do Raul, não. Eu achei legal escrever, aí depois eu falei, mas peraí, como é que eu vou compartilhar isso? Né? Uhum. Podia ser num blog, na internet, eu podia gravar vídeos no YouTube, mas tudo isso na época lá atrás, hoje está mais fácil, principalmente depois da pandemia, né? As pessoas se acostumaram muito com isso aqui, com lives, com entrevista, com YouTube. Antes não, cara. Então, antes as pessoas não tinham essa facilidade. Então, era um meio mais analógico, que é o livro. Hoje a carta você só manda até por áudio, né? Né, por áudio ali, não quero escrever, não, vou mandar um áudio, escrever. Agora, antes não, né? Antes era parte da Hoje escrita, o mapa astral que eu faço, por exemplo, eu não faço escrito, não. Ou eu gravo Ah, em é? áudio ou eu gravo em vídeo. E eu mando o link porque eu hospedo o arquivo nas nuvens. Antes eu mandava pelo correio. Cara, ficava caro. Ficava caro, né? Uma vez eu fui mandar um mapa astral que eu gravei num DVD, porque é arquivo de 4 GB, mais ou menos, de vídeo, né? Uhum. Para Belém do Pará. Cara, ficou R$ 80 só o correio. Então Meu fica Deus. caro, inviabiliza. Hoje não, você pega, põe nas nuvens, né? E a pessoa baixa, ela é instantâneo praticamente. A velocidade vai depender da velocidade da internet da pessoa, mas sabe, é bem simples, rápido e sem custo, né? Sim, sim. Hoje em dia está bem mais Ah, facilitado as coisas. é. Essa facilitação às vezes acomoda muito, né? Dependendo da situação, acomoda muito, né? Praticidade para alguns e acomodações para outros, né? Pode, pode. A, a, E facilita para tudo, né, André? Para o bem e para o mal, né? os dois lados que regem o equilíbrio, digamos assim, né? Não entrando nesse assunto com profundidade, mas o lado positivo, o lado negativo, ele é um equilíbrio, né, de escolhas, né? Ele é um caminho que sua mente quer levar, né? Ele, creio eu que se existisse só a parte do bem, nós não iríamos nos conhecer tão bem como hoje, que existe a parte do mal, né? O, e pegando esse exemplo, as suas palestras que você administra e tudo mais, consultas também, dá consultas também?
Sim, sim, com certeza. Então, as palestras que são organizadas por instituições e tudo mais, elas têm um assunto específico. Mas esse assunto específico, ele às vezes, ele se torna meio apagado por causa do tempo evolutivo, né? Sempre tem histórias, não histórias, né? E tem histórias, né? De coisas que vão acontecendo ao longo desse tempo. Você que está nesse caminho há 40 anos, isso? Há mais de 40. Mais de 40 anos. Comecei cedo. Há mais de 40 anos. Você já observou, já viu, já discutiu, não discutir de brigas, né? Já discutiu sobre ideias, possibilidades e tudo mais, de não só a parte da evolução das pessoas pelo seu conhecimento, mas também pelo seu próprio conhecimento. Nas suas palestras, a sua didática, o seu raciocínio, a sua intenção é de acrescentar as pessoas a terem uma visão mais, não vou dizer comercial, mas eu tenho uma visão mais aberta às possibilidades que o astro, o universo, o cosmos, digamos assim, tem a nos oferecer, ou é tudo aquilo, seguindo esse caminho, você vai conquistar isso, depois disso você vai ter aquilo. Como as palestras, como é o seu raciocínio, o seu modo de pensar, até por conta que você lida com pessoas, lida com várias ideias, então logo ela não pode ser limitada, né? Como é como você age diante dessa forma, diante dos públicos, diante de tanta pressão? Vamos falar a verdade que nós temos uma certa pressão, porque são, como eu já disse, são pessoas com várias inteligências, vários pensamentos, várias dúvidas, né? Que às vezes acabam nos desconcertando. Como você lida com essa situação nas palestras? Como é que você dá essa direção? Como você administra as suas palestras? Como algo programado, algo aleatório ou algo livre? Tá. Antes, me permita comentar uma coisa que você falou ali atrás, que eu também achei muito sensato da sua parte, muito sábio. A gente encontra no esoterismo, né, as pessoas falando, eu sou do bem, né, só quer Uhum. saber do bem. Mas não é assim que funciona a coisa. Por exemplo, né, o pessoal fala da mão esquerda, né, só que a gente tem as duas, cara. Exato. Você já viu alguém cortar uma mão porque não quer a mão esquerda? Não quer caminhar do lado com a perna esquerda, vai ficar pulando igual um saci pererê? Né? Nós temos dois olhos, o direito e o esquerdo, dois ouvidos. O estéreo só existe se houver os dois ouvidos. Né? A noção de profundidade só se você tiver os dois olhos. Senão você Uhum. perde a noção tridimensional. Né? Uhum. Tem uma frase muito bonita que fala assim que é no escuro da noite que eu consigo enxergar as estrelas, o brilho das estrelas. Né? Na sua Sim. área, por exemplo, é por causa do silêncio que a música existe. Porque se Sim, não houver o exato. silêncio entre as notas, vira um emaranhado de som lá que você não escuta nada, você não entende nada, Uhum. né? Mas Exato, respondendo exato, a mas sua pergunta, respondendo a sua pergunta, bom, as minhas palestras, elas têm um roteiro, a gente tem um roteiro, né? Tem uma coluna, né? Tem um princípio. Às vezes as pessoas pedem algum tema específico, aí depende muito, né? Mas eu sempre gosto de deixar aberto, por quê? Porque as questões, elas são sistêmicas, tudo na vida está Uhum. interligado com tudo, né? Exato, exato. Você, como bom pisciano, sabe disso, né? Não existe aquela coisa tanque, fechadinha, assim, não. Né? Há uma interligação muito Sim. grande. Né? Agora, a gente começa também de uma forma leve, né? Porque as pessoas, às vezes, elas são muito imediatistas, né? Ela quer uma coisa, me dá Oh! uma fórmula mágica para fazer tal coisa. E não é assim que funciona, né? Nas minhas orientações também, às vezes a pessoa vem com pergunta: é sim ou não? Eu falo: olha, o sim tem todo um universo, né? Por exemplo, a pessoa perguntar: o fulano gosta de mim?
Aí eu devolvo a pergunta, gosta em que termos? Sim, Né? é. Como amigo, gosta sexualmente, gosta afetivamente, ele tem noção de que ele gosta, você quer saber se ele gosta, independente dele ter noção, porque às vezes a gente gosta e não sabe, ou a Ou gente só um gosta e não quer. desejo, né? Percebe? A dimensão é grande. Então, Sim. eu falo seguinte, pessoa, em vez de você perguntar se ele gosta ou não, porque as pessoas são muito binárias, né? É isso, é sim ou Uhum. não? É preto ou é branco? Não é assim. Olha, pergunta assim, quais são os sentimentos dele por mim? Pronto. Aí já melhora. Porque É, porque aí já vai para aí são outro. vários, né? Porque aí você vê, né? Ah, mas ele não gosta de mim. Não. Ele gosta, mas talvez ele não goste do jeito que você quer que ele goste. É. Você... Inclusive a própria pessoa perguntando se ele gosta ou não, ela já tem uma própria dúvida dela mesmo, né? né? Já tem uma Então, própria. assim, a coisa tem que ser aberta, né? E eu sempre levo as pessoas para essa abertura. Só que você também entende que quando você abre, a coisa fica complexa. Não fica assim. Uhum. Né? As pessoas às vezes gostam de coisas simples, sim ou não, preto ou branco. Mas a vida não é simples, é complexa. Até porque se der uma resposta do sim ou não no que a pessoa quer, não é o que ela procura, ela quer colocar, primeiro, a pessoa já pergunta com a própria dúvida. Segundo, que ela já quer uma resposta do que ela quer ouvir, não do que ela quer Ah, realmente que possa acontecer. nesse E ponto eu não ter, sou policial, porque eu não respondo o que a pessoa quer ouvir, eu respondo o que tem que qual que é a verdade. Eu consulto tarô, consulto astrologia, vou falar a realidade. Ó, é isso aqui. Já teve caso, André, da pessoa querer, por exemplo, casar com uma outra pessoa. Está há anos com aquela situação que não vai e tal. Aí eu pergunto para ela, às vezes, eu falo, escuta aqui, quando eu tenho intimidade, né? Você tem sim, sim. certeza que quer casar? Você tem certeza que essa relação assim não é boa para você? Você está tão acostumada. Faz tantos anos que você mora sozinha. Você vai conseguir conviver todo dia com um cara aí na sua cama, levantando, usando o banheiro, com roupa e tal. Às vezes, depende da pessoa, né? Não é todo mundo, isso não é uma regra, né? Mas eu Uhum. falo isso já baseado no mapa astral, porque eu sou esperto, Sim, né? sim. Eu faço o mapa e aí eu já sei a característica da pessoa. Então, às vezes a pessoa ela quer se obrigar a satisfazer um padrão social. E hoje em dia, Uhum. André, tem muita gente que não nasceu para ter um casamento tradicional. Ah, Não, difícil. É difícil. sabe? É diferente, né? Por exemplo, né, ficar casado com um pisciano não vai ser tradicional. O pisciano tem os momentos que ele quer ficar quietinho na dele, às vezes. Aí o outro fala, mas peraí, por que você está aí trancado aí? O que aconteceu? Eu fiz alguma coisa errada? Eu sei muito bem, sei muito bem. Então, assim, uma coisa que eu falo é isso, né? A gente tem que procurar se entender para saber qual é o que você realmente gosta, o que você realmente quer, né? E quando você começa a se entender, você começa a perceber a dificuldade que as outras pessoas têm também de se Sim, entender. E quanto exato. mais você se entende, você começa a entender melhor as pessoas, as dificuldades, as limitações. Sabe, por exemplo, uma coisa muito comum é o amor. Eu acho que o amor, ele é o tema central da vida de todo mundo. Nós viemos para aqui para aprender a amar e sermos amados. Tem gente que não sabe ser amado também, não. Receber amor, Uhum. sabe? O pessoal acha que é piegas, homem não tem isso, negócio, homem quer saber de É, dinheiro, de sexo, de futebol, sabe? é, O bem sexo isso tem um aí. amor por trás, né? O futebol tem a ver com a autoestima, que é o amor por si mesmo, ele se sente realizado. No fundo, lá atrás, você vai sempre vencendo por amor, né? Então, às vezes, a pessoa está de olho numa pessoa lá e aquela pessoa terminou o relacionamento, né? Aí ela já quer saber se já dá para namorar aquela pessoa. Calma, não é assim. O relacionamento não termina da Imediatismo. noite para o dia. O imediatismo, né? Hum. Você fisicamente, você pode deixar de se relacionar e tal, mas tem um vínculo, tem uma história, tem hábitos, tem costumes, né? Que isso vai se dissolvendo aos poucos, gradativamente. A gente não pode ser tão imediatista na vida.
se existe, sabe muito bem o que eu vou dizer agora, se existe o fio de prata para se desligar de um corpo, imagina nós terrenos para se desligar não vou falar de uma alma gêmea, mas de um amor, não é verdade? Então, a possibilidade, assim, ela não existe. Você querer algo. Para começo, eu creio, só que eu não dou conclusão nenhuma, mas eu creio, porque até que me prove o contrário, claro. Mas eu não sou aquele cara assim que é assim porque é assim, não, não é muito minha pegada. Mas a pessoa já sabe como é um relacionamento, a pessoa já sabe como é um certo sentimento. Ela procura quando você faz um mapa astral, a pessoa que a maioria, não vamos falar da esmagadora maioria das vezes, né? Mas creio que a maioria das pessoas, quando procuram fazer um mapa e tudo mais, elas querem saber sobre qual assunto. É o amor, é o dinheiro, porque é difícil, você pode ver que, creio eu, por isso que eu falo que eu creio eu, que dificilmente alguém procura assim, o meu mapa astral, como eu vou estar para ajudar beneficamente as pessoas que estão em minha volta, não todo mundo, mas estão em minha volta. Porque não pode falar assim, minha família, ou um amigo, não, quem está em minha volta. Como eu posso ter uma ajuda financeira astral, digamos assim, a não ser materialismo, né? Tirando a parte do amor, essas coisas, a pessoa procura muito materialismo. Eles são muito fixas no mundo terreno, onde é um aprendizagem, é um aprendizado, onde que, se nós fôssemos, eu, eu penso que em algumas possibilidades nós somos bem arcaicos ainda, bem arcaicos por conta do conhecimento que a pessoa, do imediatismo, por conta daquela ansiedade, né, daquela, não sei se eu posso falar agonia, né, de querer o que é bom para ela, mas esquecer do próximo, esquecer da outra pessoa. O mapa astral, as suas possibilidades de conhecedor da área, as pessoas elas procuram mais em qual situação, qual que é o desejo maior das pessoas? É a parte espiritual ou a parte materialista como um todo? Ok. Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de comentar uma outra coisa que você falou ali atrás, Claro. que essa questão do amor, ela também é complexa, né? As pessoas, né? Sim. Que é uma coisa muito rápida, muito simples e imediatista, como você diz. É, a Letícia, ela tem, a minha esposa, né? Ela tem uma palestra que ela deu, inclusive no nosso canal no YouTube, né? Aqui no YouTube. É só procurar ciência estelar, né? E perguntar, Sim. procurar no Google mesmo, os 4 tipos de amor. Se bem que vai procurar os 4 tipos, vai aparecer um monte de gente, às vezes não aparece a palestra dela, né? Então, é melhor Uhum. entrar no nosso canal, Ciência Estelar, né? E lá procurar essa palestra sobre os 4 tipos de amor que eu e ela demos, baseado no livro que a Letícia escreveu, que foi publicado pela Madras também, que é o Arquétipo do Amor e da Alma. O Arquétipo do Amor e da Alma, né? E lá a gente fala que tem 4 tipos, né? Segundo os gregos antigos, nós não estamos inventando isso, né? Existem 4 Sim. tipos diferentes e níveis, desde o físico, né? Que às vezes a pessoa confunde. Ela tem atração sexual para uma pessoa e acha que é amor. Não, é um tipo de amor, né? Uhum. Né? Porque tem o amor físico, tem o amor emocional, tem o amor espiritual e o amor cósmico ainda, olha só. Então, Uhum. a coisa vai longe, né? Não é Sim. tão simples como as pessoas pensam, né? Os relacionamentos. Que aquilo é mais do que beijinho e troca de carícias, né? É, agora, respondendo a sua pergunta, olha, a maioria, o que acontece, André? Na prática, eu percebi na minha vida e na vida de outras pessoas também que existe uma afinidade. Só Uhum. vem me procurar os meus serviços, geralmente, é uma seleção natural.
pessoas que têm sintonia comigo, por incrível que pareça, né? Então, como eu não sou uma pessoa materialista e tal, cara, eu não me lembro de quando eu atendi alguém procurando uma coisa só material, é questão de dinheiro e tal, né? Existem preocupações com o trabalho, com profissão, que é diferente, né? Que é a Sim, carreira, que é o sim, futuro, sim. né? Aquela coisa de você pensar em ter uma estrutura para você até manter uma família, né? Mas, assim, de um modo geral, eu não conheço as pessoas. Hoje em dia, é muito boca a boca, né? A melhor propaganda que tem. Uma pessoa que fez o mapa astral, comenta com o outro, olha, Juarez, é legal, gostei, fiz isso, aquilo, outro e tal, passa o meu contato, aí a pessoa manda para mim, Juarez, eu queria fazer meu mapa astral, quanto que é? É tanto. Pagou, fez, mandei, acabou, eu nem pergunto, nem tem conversa. Às vezes a pessoa fala, não, dá uma ênfase aqui e tal, né? Já às vezes a ênfase, geralmente, André, tem muito a ver com carreira, com trabalho, né? Não necessariamente só, exclusivamente com dinheiro, né? Mas, de um modo geral, eu entendo que as pessoas procuram um mapa astral no sentido de orientar a sua vida, de dar um direcionamento, de entender, né? Se conhecer e entender, peraí, qual que é o melhor caminho. Porque o mapa astral ele funciona como se fosse um mapa rodoviário mesmo, você entendeu? O mapa Uhum, uhum. rodoviário, você vai, eu quero sair daqui onde eu estou, chegar até aí onde você está, mas tem essa rodovia, tem aquela outra, tem essa aqui, né? Essa é mais rápida, essa aqui é mais lenta, essa aqui é melhor, essa aqui é mais cheia de buraco, você entende? Aí a pessoa vai ter que pegar o carro e caminhar, né? E aí ali Sim. ela vai ver se está chovendo, se tem guarda, como é que está o trânsito. Mesma coisa o mapa astral. O mapa astral ele mostra as habilidades, competências e desafios e dificuldades que a pessoa tem. Então ela mapeia, ela sabe aonde que ela vai pisar, Sim, sabe? sim, Em exato, todos os exato. sentidos, em termos de saúde, família, relacionamento social, conjugal, amoroso, sexual, inclusive, né? Trabalho, grana, dinheiro e também a espiritualidade. Então, assim, é uma síntese muito legal. Eu já tive vários clientes que falaram, Juarez, 10 anos que eu fiz de terapia, você aí em 1, 2 horas você conseguiu resumir tudo. Verdade, isso aí, ó. Aproveitando esse embalo, aproveitando esse caminho aí, qual é ou vai que às vezes pode surgir essa ideia também de fazer algum outro livro, né? Uhum. Mas enquanto isso não chega ainda, porque eu quero que você fale um pouco são 3 livros, Por enquanto, 3. beleza? Por enquanto, com muita inteligência. Então, por enquanto, deixa só para a visão, mas é muito conhecimento. Então, é muito conhecimento para 3 livros, que surgirão mais, é claro. Eu não estou falando isso como eu não sigo uma regra, né? Tenho já um método de dar o seguimento, mas eu vou fugir um pouquinho da regra. Fica à Como vontade. a gente já se conhece já há um bom tempo, independente da distância de vocabulário, por questões do nosso trabalho, né? Mas a gente se conhece faz tempo já, né? Uhum. Qual que, qual que é o assunto mais bizarro que que as pessoas te procuram? Ah, surgiu um assunto tão surreal, qual, qual que ainda não É. foi explorado? Qual que é o assunto assim que a pessoa falou assim, professor, não sei como eles o tratam, mas professor Juarez, eu preciso porque disso, entende? Porque o seu assunto, os seus vocábulos, ele tem um direcionamento. Sim. Eu não estou dizendo mais em palestras. Em palestra você tem que ser bem articulado, né? Você tem um roteiro, tem tudo mais, mas tem que ser bem articulado. E nessa articulação você deixa as pessoas mais tranquilas. Mas tem algo, é lógico que não vai abrir para público, é claro, mas existe algo bizarro que já pediram para ver no mapa astral, algo assim que
não, me desculpe, eu não vou fazer isso, não quero. Por mais que você tenha essa autoridade, por mais que você tenha essa autoridade, mas você não é que vamos colocar essa palavra, tenha se negado mesmo por questões prejudiciais a algum dos lados, tá? Sim. Já aconteceu isso? Já, não foi especificamente com mapa astral, mas já numa consulta teve um rapaz que queria saber como é que fazia pacto com o diabo. Isso aí, eles procuram tanto, tanto, tanto que é tão fácil, né? Não, Esse aí povo eu é. comecei a explicar, né? Porque o poder, ele é ilusório, sabe, o Uhum. André? Seja ele qual for, o poder financeiro, o poder mágico, né? O poder político. Por quê? Porque ele exige que você constantemente fique alimentando uma situação que não é natural, não é espontânea, Exato, né? exato, exato. Cara, você vive em função daquilo, você se desgasta, você não tem paz, sabe? Isso foi o que eu fui explicando e orientando para a pessoa, né? Porque essa entidade, ela existe, digamos assim, né? Uhum. Energeticamente. Eu até brinco, André, eu falo que Deus criou o homem e o homem criou o diabo, porque o É, diabo não existia. Até a Idade Média aham, não existia a figura do diabo, existiam sim, entidades espirituais negativas, ok, mas contrária a Deus, não. Né? sim. Não existia antes. Aí o homem inventou o diabo, né? Que é um absurdo, não existe. Mas Uhum. pior que inventou e as pessoas fazem culto e manda energia e isso acaba criando uma entidade. Foi criada mesmo no plano sutil, né? E, e ela funciona, né? Ela funciona, né? Mas aí eu É, fui muito bem. explicando para a pessoa que é uma coisa assim que, tipo assim, o crime não compensa, sabe? Porque você desvia a sua vida do caminho que deveria ser, você entendeu? Aham, sim. E às vezes acaba interferindo na vida de outras pessoas também. E um dia você vai ter que voltar para aquilo que tinha que ser, natural, fluir, natural, né? Então isso foi o mais, entre aspas, bizarro, né? Mas eu orientei a pessoa, ela entendeu, agradeceu, tal, deu sequência na vida lá, entendeu? É porque toda pessoa, antes de dar a sequência aqui, quero Hum. agradecer a Josenilda Santos. Boa Ô, tarde, querida, né? Sejam todos bem-vindos Josemildo, um aí, fique abraço, à muito obrigado. vontade. Está aí nos bastidores, né, André? Tá só como é, bisoiando, assim, ó. Ela não tá assim, ela só tá assim, ó, bisoiando. Bisoiando é bom, hein? Ela, inclusive, para quem não sabe, a Josenilda é minha esposa. Ela que cuida das É. minhas coisas, ela que cuida de agendar a entrevista, os shows e algumas outras coisas, né? Nessa Inclusive, oportunidade também eu quero agradecer a minha esposa, Letícia, né? A gente, sem ela eu não seria o que eu sou, não estaria aqui, né? Ela tá todo o suporte, faz o bate-bola aqui entre a gente, né? Eu aprendo muito, a gente sim, conversa demais, é sim, muito exato. importante. Isso aí é um crescimento. A gente vê esse Sim. desenvolvimento não só racional, como emocional também, né? É, é, de, de, Eu não consigo comentar, de, ó. de Ela algo, tá de algo. falando aqui, deu para ouvir? Ela entrou aqui, estou ouvindo. Eu ouvi algumas coisinhas meio que no fundo, mas eu ouvi. Manda um abraço aí, um abração aí para você. Logo, logo vamos fazer uma entrevista, hein? É. Vamos agendar um dia aí. Então, voltando um pouquinho nos livros, como trabalho autoral, todo livro ele que você compôs, digamos assim, até eu peço que você me perdoe em algumas palavras, porque por eu ser, às vezes tem que ser outro tipo de dialeto, digamos assim. Mas como sabe aquilo, né? Eu sou músico, então composição e tudo mais. Uma coisa dá Não, é para normal. equilibrar. Como músico, eu sou um bom astrólogo também. Se eu for falar de Ah, música, eu vou falar coisa esquisita. isso é interessante, isso é interessante. É bom que daí eu vou aprendendo também, tendo uma aula É, meio que grátis. Mas vamos lá. É, as suas, é, é, eu vou falar dessa forma, tá? As suas escrituras, a sua forma de conduzir
um livro, desde o primeiro até o terceiro, ele passa por caminhos. A nossa essência, ela passa por caminhos. Por que eu estou dizendo isso? Pegando um pouco, só um exemplo da minha parte, eu tenho uma música chamada Time for God, né? E eu fiquei Muito para boa poder, música. inclusive foi entrada também, né? É. Eu fiquei uma semana. Isso foi para a minha observação. Eu não estou falando isso para levar como conselho ou algo do gênero. Mas como eu sou uma pessoa espiritualista, né, eu falo assim porque eu gosto de tudo que, né, é o universo, tudo que nos acrescenta, eu gosto desse meio. O que também nos abaixa, nos rebaixa ou abaixa, eu sou um admirador, porque eu preciso conhecer os dois lados da moeda. Mas vamos lá. Então, essa música Time for God, que está no meu CD Maestro Dream, eu fiquei uma semana. Será que dá para reproduzir essa música para o pessoal acompanhar? Oi? Será que dá para reproduzir essa música para o pessoal acompanhar? Não. Eu vou colocar, quando eu soltar na gravação, já feito, né, a transmissão, eu vou colocar esse trechinho, vou colocar como observação, né? Aí eu sou um cara que legal. tô, E já que nós demos essa pausazinha, deixa eu te perguntar uma coisa. Depois, se você puder claro, também colocar na descrição do vídeo o meu telefone de contato, que essa pessoa pode ter interesse. Como é que eu sem falo para o dúvida. Juarez? Como é que eu compro o livro do Raul? Como é que. Os outros dois é direto com a editora ou com livraria, tá? O do Raul é Sim, só sim. comigo. Consulta, Exato. mapa astral também é comigo, ok? Seu Sim, sim. telefone, o contato é WhatsApp, 35 É, DDD 99902 3762. 68, ó. eu vou colocar tudo na descrição. Porque eu Beleza. já tenho tudo já no esqueminha aqui. Legal. Aí fica muito mais Me fácil. desculpa que Daí eu o te pessoal já vai cortei agora. acessando. Oi? Me desculpa, eu cortei, você ia comentar e fazer um. Não, não. Por incrível que pareça, isso sim eu considero como algo aberto, uma entrevista aberta. Porque se ficar muito clichê, fica aquele negócio robótico. Então é uma coisa assim que, quer dizer, além de ser robótico, fica uma coisa muito clichê, né? Uma coisa. E isso, para mim, eu considero como uma entrevista. É algo que veio alguma coisa na cabeça, vou falar. Isso, para mim, é interessante. A descontração sem os clichês da vida, né? Que a gente já vive muito isso. É. Né? Então, mas eu vou colocar na descrição, sim, sem dúvida nenhuma. Eu não vou perder essa chance de colocar uma divulgação, né? Ainda mais do professor Juarez, é claro, jamais. Então, aí eu fiquei uma semana comendo pão e tomando água dentro do meu quarto, sem ouvir música, sério, sem ouvir música, só procurando meditação, para poder compor a música. Então, eu procuro esse tipo de essência, eu procuro essa forma que eu creio. Eu estou reproduzindo a música aí, tá dando para ouvir? Tô conseguindo, já me liguei aqui. Então, inclusive, essa música Time for God, inclusive, então, por isso, eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito dessa essência, desse lado. Apesar de que as pessoas estão me ouvindo aqui, e nos ouvindo, eu não sou também tão zen. Eu tenho meus roupantes de vez em quando, né? Mas, voltando àquele assunto, pegando esse gancho, é claro, a pessoa que queria, procurou para querer fazer um pacto, etc., né? Aí você falou sobre que Deus criou os homens e os homens criou o diabo e tudo mais. Isso aí é algo que, se a pessoa parar para pensar,
ela procura um próprio desgaste do que ela mal ainda conquistou. Ela procura algo, estabelecer algo que ela mesmo conquistou sem ela perceber. E ela se julga ela se julga incapaz de querer conquistar algo que ela pensa que está longe do seu alcance, mas ela não conseguiu porque a sua liberação emocional, ela está abalada com alguma outra coisa. Nessa situação, o conselho, a percepção de uma visão mais longa, digamos assim, ela pode ajudar, mas também ela pode nos prejudicar. A pessoa pode falar assim, não, eu entendo, compreendo, beleza. Mas se a pessoa entende e compreende, por que ela vai buscar o lado obscuro de um jeito mais fácil, sendo que ela pode alcançar uma glória maior de algo mais que exige um certo sacrifício, né? O trabalho e etc e tudo mais. Para essas pessoas, o que você aconselharia a pesquisar mais? É o próprio interior, a própria existência que está em sua volta, ou procurar um caminho do psiquiatra? Olha, eu aconselho sempre a pessoa procurar dentro de si mesma, né? Procurar a sua verdade, tá? Porque o que para mim funciona, para você pode não funcionar, Exato. tá? Então, o que a gente erra, é difícil você encontrar alguém que vai falar, não, eu vou errar, eu vou fazer maldade. Não, se você pegar, às vezes até criminoso, e conversar, na cabeça dele ele está certo, sabe? Ele pode achar falar que a sociedade é injusta, a sociedade é insensível, ele sofreu muito, ele tem direito, por que que o outro tem e ele não pode, sabe? Então, as pessoas erram, digamos assim, por não saber o certo, né? Exato, exato. E muitas vezes a gente aprende o certo pelo errado, batendo a cabeça. E aqui é uma coisa estranha, né? Uma coisa assim que é surreal. Você tenta fazer o certo, dá errado. Quando você vai fazer o errado, dá certo. Mas não é, não, lado bom, né? Não vamos falar que. E, pessoal, vocês que estão nos assistindo e vão nos assistir, não é para fazer as coisas erradas, é para fazer as coisas certinho. Mas às vezes, o mestre, que eu chamo de Deus, é claro, muitas pessoas falam assim, pô, eu sou espiritualista, já acha que, né? Aí tudo bem. Que o mestre, se ele bloqueou ou algo energético, se é que eu posso falar dessa forma, essa palavra, bloqueou a sua esperança de conquistar alguma coisa, não é porque não deu certo, porque você não quis. É que, por que Deus vai deixar o seu fracasso acontecer, sendo que ele pode antecipar? Ou seja, ele pode cortar antes, para te dar algo melhor, alguma coisa mais vantajosa, digamos assim. E é isso que eu queria perguntar, né, dessa conversa. Nos seus livros, qual é a didática que você usa do primeiro até o terceiro? Por mais que, se bem que o terceiro é mais, digamos que é uma biografia, uma coisa, algo do gênero, não é? Não, eu analiso o lado esotérico das músicas do Raul. Eu escrevi, lógico, algumas coisas, né, sobre o Raul, Certo. sobre, como eu falei, o símbolo, né, a divindade da música. Eu dou alguns fundamentos para a pessoa entender a importância da música, né? Mas aí depois eu pego cada música, cada letra, não todas, eu pensei só aquelas que têm conteúdo esotérico, né? Porque tem Ah, algumas que não tem certo, nada de certo. esoterismo, por exemplo, as aranhas, a Guerra das Aranhas não tem nada de esotérico, né? Tem o Sim. Metrô Linha 743, que para mim é mais de natureza política. Mas eu Uhum. pensei, a maioria das músicas são de natureza esotérica, aí eu falo um pouco da simbologia, você A entendeu? maçã seria uma delas? A A música maçã, A Maçã, a música A Maçã seria uma delas? a maçã é legal, cara. A maçã tem umas coisas bacanas também, né? Como eu te falei, o Raul ele tinha um lado
da deusa, né? Que ele buscava a deusa. E o feminino universal, ele tem muito a ver com o sexo também. Entendeu? O sexo é divino, ele não é sujo, não é feio, como dizem, sabe? Mas, voltando à questão que você estava falando, Certo. eu entendo o seguinte, que aquela história de só enxergar a luz das estrelas no escuro da noite, de só conseguir ouvir uma música pelo silêncio, né? Você só consegue enxergar alguma coisa por causa da sombra, senão você não enxerga. Se for um clarão só, você não define nada, né? Então, assim, nós temos livre-arbítrio, né? Deus quer que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente evolua. Então, Deus não pode tirar as provas da nossa vida. Seria a mesma coisa que um pai fazer o dever de casa do filho que está na escola. O filho não vai aprender nada, né? Ele não vai aprender nada. Então, é importante. E aquela história, né? O que hoje pode ser errado, amanhã pode ser certo. É que nem quando você caminha, né? Você alterna, você tem um equilíbrio caminhando, um equilíbrio dinâmico, porque você precisa se desequilibrar. Sim. Se você estiver equilibrado, você não anda. Então, você tem que inclinar o corpo, quase cair, aí você vai botar uma pé, depois você põe o outro pé e tal. Então, você vai alternando isso. Você entendeu? E a vida, cara, é uma busca constante. Tanto que o caminho esotérico ele é conhecido muito em muitos locais como o fio da navalha. Que a coisa mais difícil é ficar lá em cima. A hora que você viu, opa, saiu. Para um lado, saiu para o outro. Porque você não pode. Você precisa das duas coisas. Você precisa da mente e da emoção. Sim. Você não pode ser só emoção. Você não pode ser só mente. Né? Então, é uma arte. Viver é uma arte. Viver é uma arte. Né? Já dizia uma letra de uma música. Então é outra. Oi? Já dizia uma letra de uma música. Viver é uma arte. Eu não consigo lembrar qual que é, mas se caso nessa entrevista eu lembrar, se eu lembrar, eu falo qual que é. Então, assim, eu oriento as pessoas nesse sentido, sabe? E aqui eu falo, por exemplo, às vezes no mapa astral, ou nas consultas, sai lá que a pessoa errou, traz um karma de vidas passadas. Aí eu falo, ó, só erra quem pode, quem tem poder para errar. Uhum. Né? Só pode quem mereceu o poder, quem conquistou o poder. Sim. Então, você não perde aquilo que você fez. Aquilo que você fez lá, que você aprendeu, que você mereceu, você não joga fora. É só você direcionar construtivamente, positivamente. Você entende? Agora, né, falando aqui, por exemplo, Jesus, falou de Jesus na Bíblia, né? Jesus falou, você tem que ser morno, ser quente ou frio. Os mornos eu vomitarei. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que se posicionar, você tem que fazer alguma coisa. Então, é importante que a pessoa ouse, porque se ela ficar parada com medo de errar, ela está errando, ela está cometendo o maior erro da vida dela, é de não ousar, sabe? É de não tomar uma atitude para fazer alguma coisa. Então, tem que fazer. Sabe? Eu não sei se a minha música... Faz a música, caramba! Faz, põe aí, põe para tocar, mas dá para melhorar aqui, melhorar, aí você vai melhorando. Se você não começar, coisa não acontece. Exato. Inclusive, tem uma frase não. Eu não sou um conhecedor por alguns motivos, né? Eu não sou um conhecedor bíblico, mas Sim. Jamais passa despercebido algo que passa na televisão, né? Então, Moisés disse, né, que para você vai deixar a pessoa ficar te batendo o tempo todo, né? Acho que na hora que ele estava ajudando as pessoas a se defenderem, até que caiu um no chão, tudo mais. Aí até quando que vocês vão querer ser escravos? Então, eu não sou um cara que lê a Bíblia diariamente. É muito raro, do raro, mais raro ainda, né? Porque eu percebo, porque isso vai vir na pergunta que eu vou fazer agora, daqui a pouco, né? Eu percebo que a Bíblia, como qualquer outro, eu estou falando de uma forma, para o pessoal entender, eu não estou generalizando e muito menos colocando como foco algo histórico, algo que é uma história
tá? E eu tinha comentado sobre o negócio de história e história. É que história é algo, é um fato, né? E a história é algo fictício, né? Algo que podemos imaginar e criar. Eu vi um bicho-papão ali. Aí outro fala, não, é um homem. Então, seria a história com a história. Só para explicar para algumas pessoas. Então, o que diz, o que os livros que você escreveu, o que eles querem dizer, com exceção da parte que vamos entrar também, vamos entrar, mas tirando a parte do livro do Raul que vamos comentar, mas os outros dois livros, qual é a observação que ele quer passar? Qual é o ponto de vista que ele quer nos demonstrar? O que você quis colocar nesses livros? O que você falou assim, isso aqui é uma boa percepção para encaixar, colocar esse tema, porque tem muitas pessoas, como já foi dito, que necessitam de mais atenção emocional do que uma atenção material, digamos assim, né? E eu crendo, como observo as suas falas, o seu raciocínio, né? O livro ele tem muito a dizer, por mais que eu não tenha lido, mas isso não significa que eu não vá ler, né? Não por questão de não ter adquirido antes, mas isso para mim não me impede. Mas pela observação, você quer passar, creio que nesses livros você quer passar uma certa transparência de como a pessoa deveria se comportar diante tanto, eu não sei se eu posso falar essa palavra, cataclisma ou algo que vá deturpar a vida humana de várias formas. Os seus dois livros, gostaria que você falasse um pouco deles. Qual é a sua percepção para ter escrito essa obra? Qual foi a intenção de lançar a escrita para as pessoas, seja ela uma pessoa seja ela uma pessoa flexível ou não, né? Qual que foi a real intenção dos dois livros? E gostaria que você falasse, claro, gostaria que você falasse sobre eles, do primeiro e o segundo. Não, como você falou, de um modo geral, nos meus atendimentos, até aqui nessa entrevista, eu tenho dois princípios básicos, né? Que eu não penso, mas ela existe. Agora que você perguntou, né? Eu fui buscar aqui dentro de mim, né? O primeiro, eu incentivo muito o autoconhecimento. A pessoa se conhecer, saber quem ela é, de fato, o que ela gosta, independente do que o pai da mãe disse que ela é, os amigos, a sociedade definiu para ela, né? Se ela é isso, se ela é aquilo outro. Não, é o autoconhecimento, né? E segundo, na verdade, não existe o caminho caminhado, sabe, André? Eu entendo que não existe aquele, olha, esse é o caminho da salvação, é o único caminho, e se você não for por aqui, você vai para o inferno. Não. Eu acredito que cada um tem o seu caminho, né? Então, o que eu gosto é de assinalar possibilidades, caminhos. Ó, existe isso aqui. Você vê, você analisa, se te servir, ótimo, né? Se não, o que eu posso fazer? Né? Pelo menos o que eu conheço, eu estou te mostrando. Sim. Eu entendo que eu sou um facilitador, você entendeu? Entendi, Eu pego entendi. coisas sutis, coisas que estão lá dentro de um livro antigo, ou dentro de uma sociedade iniciática, que para você chegar lá, você tem que viver tanto tempo, passar por provas, passar por graus e coisa e tal. Então, eu traduzo numa linguagem o mais simples, prática e útil para o dia a dia da pessoa. Ó, né? Don't talk. E Sim, deixo ela à vontade. Eu não vou impor isso, não vou falar que é a única verdade absoluta. Então, são essas duas coisas assim, principais no meu trabalho, em todo sentido. certo. Então, tá com o primeiro livro aí? Qual deles?
Primeiro meu foi Ó, esse aqui, Astrologia na Maçonaria. isso aí. Aproveita. Vamos lá. Pode fazer a propaganda. Aproveita desse livro do segundo também. Vão Esse aqui não adianta soltar. fazer muito, esse aqui está esgotado, e a Olha editora aí. não quis reeditar, né, Ué, Amadas? Está esgotado, as pessoas só vão conseguir achar em sebo, né? Tem aquele, como é que é? Virtual? Tem um sebo, estante virtual. Lá você deve sim. conseguir encontrar esse livro aqui para comprar, né? O segundo é esse aqui. Esse, acredito que tem ainda para vender nas livrarias, né? Tudo que você queria saber sobre astrologia e não tinha a quem perguntar. E é interessante que eu separo aqui as perguntas por assunto. Você quer ver só? Olha lá. Vamos lá. Astrologia básica. Aí eu venho as perguntas, né? Quais as origens da astrologia? Como avaliar um bom astrólogo? O que é inferno astral? Perguntas corriqueiras, né? Sim. Depois vem perguntas sobre mapa astral. O que é o mapa astral, né? Qual a importância de se fazer um mapa astral? A carta astral varia de acordo com a data e o local em que foi feita, tá certo? Fale um pouco do meu signo. Pergunta que o pessoal faz. Sol e Lua são planetas? O que é ascendente? Aí depois tem as perguntas sobre o lado pessoal ou relacionamento, né? Qual signo Aham. combina com o meu? Né? Muito comum isso aí, Ah, né? A astrologia pode ajudar a resolver meus problemas? E depois uma série de perguntas e respostas sobre espiritualidade. A astrologia é uma religião? Já me perguntaram isso aí, né? uhum. Aí, que essa aqui é de você, para você. Ó. É verdade que a pessoa de peixe está em sua última encarnação? O pessoal pergunta Inclusive, muito. inclusive me corrija É, se eu estiver errado. Mas é. sobre que você falou que astrologia é uma religião, isso? Pergunta, o pessoal perguntou se a astrologia é uma religião. Então, Não, não é. eu posso estar enganado, mas eu posso ter ouvido sim um dos seus vídeos Ah, que você fala sobre isso. Eu tava, bastante. tem bastante, mas é um dos seus vídeos, eu sei. Inclusive, desses vídeos aí, eu peguei e falei assim: se não é uma religião, lógico, porque por causa dos dogmas, etc., se não é uma religião, então por que a astrologia poderia ser uma ciência cósmica, então, para você poder ter Sim, essa junção? sim. A astrologia, né, o que as pessoas conhecem vulgarmente como astrologia, associando com previsão de futuro, para mim, Sim. não. Para mim, reflete as leis cósmicas, é uma ciência estelar, é a ciência das Uhum. estrelas, né, que o ser humano concebeu, não inventou, não. Ele Certo. recebeu de seres sutis, lá Sim, atrás. Que seres sutis são esses? É anjo, é extraterrestre? Bom, aí depende da crença da pessoa, entendeu? entendi. Não é uma coisa que nós criamos, que nós inventamos. Que tem gente que fala, não, a astrologia surgiu porque o ser humano começou a olhar a relação que existia entre a colheita e as estrelas, né? As fases do ano, né? Entre a monta dos animais e as fases do ano. Não é nada disso, isso é conversa fiada. Sim. Isso é quem não sabe que é o fundamento da astrologia espiritual. Né? O Sim. conhecimento é uma ciência estelar. Tem a ver com as Uhum. leis cósmicas universais. E está presente em tudo, todas as religiões, todas. Não tem jeito, todas, tá? Todas as religiões. E, Não com esse nome como astrologia, né? Mesmo aquelas que não, que falam contra a astrologia, tá lá as leis, não tem jeito, é lei divina, sabe? Ok? sim, sim. E, aí, bom, estamos chegando quase ao término. Antes Isso, já tá, o pessoal já tá. de, de finalizar. Não, o pessoal Obrigado gosta você que aqui, ó. ficou até agora conosco. Opa! Fora algumas outras pessoas que tem aqui, né? Que eu tenho aqui na visualização. É, o livro do Raul, ele fala, então, ele conta sobre a parte do misticismo literário, musical, é isso? Não, é mais da simbologia, né? Eu não entro muito na Uhum. música, eu não entendo muito de música. Aliás, eu gostaria muito
de entender mais e melhor, porque a música, Pitágoras falava, né, que o universo é regido pelo símbolo, pelo número Uhum. e pelo Sim, som, né? sim. Então, música é Uhum. super importante, mas então eu não entrei na seara dos acordes, das notas, que eu não entendo Ah, nada disso, né? então só reformular, então. Não. O livro do Raul, ele fala sobre a parte da, da, do que cada, não falando sonoricamente, mas a letra, o caso da letra, Isso, ela fala, você conta sobre o que ela tem por trás de uma letra, ou seja, a isso. parte, não é a parte de, igual foi falado, do acorde e tudo mais, de sons e tudo, né? Uhum. Mas sim uma parte mais mística, literária, ou seja, a parte mais, como eu tinha comentado sobre a maçã, há Isso, 10 mil anos atrás, tudo mais, né? Então, isso. esse livro ele quer nos passar sobre uma segunda visão do que a letra pode dizer, é isso? Do Vou ler símbolo, um pedacinho aqui, ó. Vou ler um pedacinho só para sentir, né? O trem das sete, por exemplo, né? Olha. certo, O número 7 começa assim, ó. O número 7 é o número relacionado com a estrutura, a organização e a harmonia no esoterismo. Ele encerra o exato. ensinamento de que tudo está definido sobre 7 etapas, níveis ou categorias diferentes, mas iguais entre si em termos de importância. Ou seja, nenhum de seus componentes é mais importante do que o outro. Apenas para citar, temos os 7 princípios, principais chakras, os 7 planos esotéricos, os 7 anjos do Apocalipse, os 7 sacramentos da religião, e aí vai, né? Então, o trem das sete é o ensinamento acerca do fim da vida. E principalmente que, na sua verdade, não se trata do fim da vida, mas do final de uma estrada em um plano ou local específico da criação. Porque é o trem, né? O trem tem as estações. Sim, sim, Ou seja, que a vida continua em outra realidade, mas que, apesar disso, mesmo que para aqueles que assim compreendem, não deixa de existir dor e sofrimento com o afastamento de pessoas queridas, né? E aí vai. Aí eu falo, as montanhas são símbolos de diversos obstáculos e conquistas ao longo da vida. Nossa, Trem da Sete é um espetáculo, cara. Essa sim. música, Eu sei qual que é. Eu sei muito bem né? qual que é. Que só, deixa eu ver aqui. Inclusive, até a Pode falar. Rosângela. A Rosângela perguntou assim: tem. Achei até uma pergunta legal, bom, creio eu, né? Falou assim: tem a ver alguma coisa também com os números de Tesla? Olha, eu não me lembro, pode até ser que sim, mas Como não me lembro do 3, livro do o Raul 3, que eu o tenho 3, escrito. Oi? deixa eu ver aqui. Rosângela, né? Do 369, os números de Tesla. Então, o Raul tem um número que ele fala tem um que ele fala de números, mas ele fala do um, 2, o 3, o 4, 5. Ele não fala especificamente ou exclusivamente do 3, do 6 e do 9, né? Aham. Tem uma música dele que fala, assim, dos números. Ah, então tá bom. Até respondido Inclusive, aí. não especificamente desses três números, o 3, o 6 e o 9, né? Ah, tá. Mas esse aqui, como ela mandou aqui, a Rosângela mandou 3, 6 e 9. Lógico, porque Ah, eu gosto muito de Tesla também, né, e tal, e tudo mais. E cada um tem, então, ele fala que esse número explica sobre a existência de alguma coisa ali, né? Não vou entrar muito nesse assunto, mas sobre a existência de onde começou tal a energia, a atmosfera e tudo mais, a explicação de tudo, digamos assim. A numerologia, a astrologia, não vamos confundir, não vamos colocar isso tudo na mesma bolsa, né? Não vamos falar, né? Na mesma bolsa. Continuando em cima desse livro aí, tá? É, todo ser místico, creio que ele tem um número específico para aquilo, por mais que ele tenha um estudo, uma filosofia,
né, uma dedicação ali do estudo esotérico, mas eu creio que, pelas algumas observações, tirando teorias desses gênios e do Raul, eu creio que cada um tem um número específico, né, que pode se identificar como um número da sorte, um número de abertura, digamos assim. Pode acontecer isso? Sim. Você usou uma expressão aí que o pessoal gosta muito, que é número de sorte, né? O que é sorte? Tem um conto zen budista, por exemplo, que contava assim, que numa antiga aldeia lá na antiga China, né? Tinha um rapaz jovem, bonito, forte, sabe? Uhum. Poderoso, as meninas ficavam loucas atrás dele, né? O cara era um bom filho, um bom trabalhador, né? Aí as pessoas procuraram o pai dele e falavam: Olha, mas você tem sorte de ter um filho assim, hein? Que maravilha! Aí o pai falava: Será? Será? Passou um tempo, o imperador chinês estava recrutando os jovens fortes para trabalhar na muralha da China. E não voltava, morria lá. Ah, Ah, não, antes disso, peraí, antes disso. Aí, um dia aconteceu um acidente e o rapaz se machucou. Você entendeu? Se ah, machucou e ficou deficiente, né? Aí as pessoas foram procurar o pai, não, mas que azar, né? Um rapaz tão bonito, tão capaz, né? ah. Deficiente, que azar, pai. Será? Aí veio essa outra parte, estava Sim, a parte recrutando da sorte. os jovens e morria lá. Aí o povo, oh, seu filho não vai, deficiente, teve sorte, hein? Será? É relativo essa questão de bem e mal, de sorte, azar, sabe? Às vezes o que pode parecer azar é que naquelas pessoas, André, você já deve ter visto muito isso. Perdeu o voo, atrasou, não sei o que aconteceu, e de repente o avião cai. Né? Quando ela perde Sim. o voo, que azar, perdi o avião. Aí o gago, mas que sorte. Isso tudo é É, relativo. inclusive, Agora, até. voltando à sua pergunta, toda escola iniciática você que for começar a estudar, você vai começar com as leis cósmicas de um jeito ou do outro, com esse nome ou não, sabe? Sim. Como funcionam as regras, né? Você vai ter lá a estrutura, né? Pitágoras falava que o número, a criação é regida pelo número, pelo Uhum. som e pelo símbolo, né? Então, assim, o número, ele está por trás de tudo, sabe? É que é muito difícil entender. Por exemplo, a Trindade, você vai pegar as principais religiões da história da humanidade, sempre tem uma Trindade. Um pai, mãe, Uhum. filho, ou pai, filho, Espírito Santo, né? Uhum. Osíris, Ísis e Horus, né? Brahma, Vishnu e Shiva, ok? Você vai ver sempre uma Trindade. Então, esses três níveis são muito importantes. Você pode pegar o nível, por exemplo, corpo, alma e espírito, Uhum. ok? Então, você pode pegar os números, ó, corpo é 1, alma é 2, espírito é 3. Mas aí você pode pegar, projetar essa trindade de três formas diferentes também. Então, na numerologia, vamos pegar a numerologia, já que a Rosângela falou do 3, do 6, do 9, para Certo. usar como exemplo, né? Você tem os números de 1 a 3 como números pessoais, né? Individuais, tá? Depois você tem mais outros três números, né? 4, 5 e 6, que são os Uhum. números mais próximos da sociedade aqui. Depois você tem os outros três números que Uhum. são coletivão, que é o 7, 8 e 9. Então você tem três níveis no nível pessoal, que é 1, 2 e 3. No nível pessoal, o 3 é o mais alto. Aí no Entendi. nível mais próximo, social, o 6 é o mais alto. Aí depois no nível cósmico, né, o 9 é o mais alto. 3, Entendi. 6. Entendi. Deu para entender? Entendi. Então, a mesma coisa, pergunta, qual número que é melhor? Não existe um número melhor. Todos os números Sim. são bons e ruins ao mesmo tempo. Você Sim, sim. precisa perguntar para que serve? Qual que ele é mais adequado? Você entende? Entendi. O número é vibração, ele vai representar uma verdade, uma lei cósmica. Então, não, 3, 6 e 9 são legais, eu só quero 3, 6 e 9.
às vezes não é adequado para outras coisas. Por exemplo, o número do dinheiro é o 8. É 8. Meu, É só. o 9, ele está mais para lá do que para cá. O 9 ainda está mais para o plano espiritual. Ele desapegou. Você entendeu? Então, assim, depende Entendi. para que você quer a coisa. Depende do ângulo que você está vendo. A coisa é Entendi. complexa, mas é bacana. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer aqui esse papo com o professor Juarez, tá? De uma inteligência que não se deve medir pelo seu conhecimento, né? Que sabe não só nos ofereceu, mas sabe oferecer um auxílio, uma indicação para quem precisa, de um modo mais simples, sem muita complexidade. Essa entrevista, pelo menos para mim, foi de grande valia. Eu quero agradecer a sua participação, quero agradecer também por ter aceito o convite, né, para um canal que tem tudo a crescer, não só visualmente, mas pelo conteúdo. E esse conteúdo quem faz não sou eu, são vocês. Então, quero agradecer, muito obrigado pela sua participação, atenção, tá? E com a dedicação que teve em poder nos orientar com essa sabedoria, que, é claro, espero voltar a convidá-lo mais vezes, assim que, creio, a tua agenda tiver, eu sei que deve ser impossível, né? Pequena, mas para uma outra entrevista para a gente dar essa continuidade, porque é uma conversa de horas, é uma conversa que faz com que a gente pense de uma forma diferente. Então, fica aqui meu agradecimento, tá? A você, professor Juarez, pelo carinho e atenção que você deu aqui no canal Arte e Prosa, no programa e canal Arte e Prosa. Eu que agradeço, André, Zenilda. Para mim foi uma honra, como falei, uma missão minha, divulgar, compartilhar, né? E que Deus abençoe vocês dois aí, o casal, que abençoe o seu trabalho, né? Abençoe o seu canal, abençoe as pessoas que estão acompanhando, que estão assistindo, que estão compartilhando esse conteúdo, né? Bem intencionado, feito de carinho, com amor, de coração, né, André? Que dê tudo Sem certo, dúvida. realmente, porque é bom para todo mundo, aí é um ganha-ganha, né? Isso é bem a era de Aquários, né? Como astrólogo, eu digo, a era de Aquários é isso, né? Você não é dono de uma coisa, as pessoas compartilham. Aquários é compartilhar, né? Compartilhar Sim. principalmente coisas boas. Tem tanta coisa ruim, vamos compartilhar coisas boas e que é muito bom. E da minha parte, eu estou aberto para voltar, para a gente continuar a bater papo. Realmente a conversa não acaba, não, né? Sobre espiritualidade, sobre a Sem vida. dúvida. É uma conversa muito boa, né? Muito boa, salutar e que vale a pena. Eu que agradeço. Um forte abraço para vocês dois aí e para você que está assistindo e compartilhando também esse vídeo com as pessoas que você gosta e que acha que vai se interessar por esse assunto, tá bom? É isso aí. É isso aí, então, pessoal. Obrigado mais uma vez. Terminamos aqui mais um Arte e Prosa com o professor Juarez. E vamos, como já disse, vamos esperar mais uma vinda dele para cá, com mais novidades. É isso aí. Boa tarde a todos. Até a próxima. Até Obrigado, a próxima. professor. Até.